Score in progress. Olá, povo de Deus. Deixe o seu joinha aí para ajudar o canal, né? Inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações e assistam sempre os vídeos até o fim para que vocês possam entender isso que eu estou lendo para vocês. Não sou bem bom de leitura, tenho só a quinta série, como já falei, né? Mas estou tentando aqui falar a respeito de Deus para aquele que já tem algum conhecimento e para você que não tem nenhum conhecimento, né? Para que você aprenda o que é que Deus quer de nós nos dias de hoje. Eu estou lendo o povo de antigamente, né? Que é para dar ênfase ao o que nós estamos vivendo hoje, né? O que Deus proibia antigamente para seu povo, né? E para comparar nos dias de hoje, né? Que é para termos a vida eterna, entenderam? Então, eu estou lendo esse livro do Antigo Testamento, que é para vocês entenderem o que Deus fazia para esse povo na antiguidade, né? E Deus estava conduzindo ele para Cristo, né? Mesmo depois de tanta rebelião, tanta rebeldia, como no início da criação, o povo se tornou tão rebelde, que Deus resolveu destruir a todos, né? Por causa da sua rebeldia, foram adorar outros deuses, né? Criaram para si outros deuses, foram adorar outros deuses, se esquecendo que Deus é o nosso Criador, né? E nesse meio caminho, depois mesmo que Deus destruiu aquela primeira de muitas gerações que já havia no mundo, Deus já destruiu a todo, porque Deus viu que não tinha mais jeito para que esse povo vivesse na terra, porque se corromperam, né? Eles se corromperam desde o início, assim que Deus colocou Eva e Adão lá no Jardim do Éden, naquele paraíso, o diabo fez com que eles se corrompessem, cometendo assim o segundo pecado, o terceiro pecado, e assim sucessivamente, né? Porque o primeiro pecado não foi gerado aqui na terra, né? O primeiro pecado foi gerado por um querubim que estava com Deus, né? Lá no paraíso, e enquanto Deus criava aqui esse novo mundo, então esse que cuidava da guarda lá no reino de Deus, no seu mundo habitável, ele se rebelou contra Deus e Deus o expulsou de lá e ele veio para aqui, porque Deus já tinha criado a terra, né? E quando ele jogou ele no abismo, ele veio para cá. E então ele fez com que aquela geração que Deus criara primeiro, né? Na primeira geração, a segunda, porque foi milhares e milhares de pessoas, né? Até a destruição existia já milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas já, mas que todos se corromperam, né? Mesmo porque a instrução que Deus tinha dado para ele naquele tempo era pouca, né? Deus não tinha dado tanta instrução como deu depois do dilúvio, depois da nova geração, que só achou justa 8 almas, que foi a família de Noé, né? Então, essas 8 pessoas, mesmo assim, 2 deles se corromperam também, 2 dos filhos de Noé se corromperam depois dos filhos de Noé, né? Se corromperam e estragou também essa geração que vinha crescendo. E como o diabo era espírito, como não teve ar no dilúvio, o espírito do diabo não morreu, né? Não morreu.
Então, quando se foi criado a nova geração, depois da que foi destruída, a geração de Noé, então, alguns da família de Noé se corromperam e tornou da legião do mal, e aí foi onde o diabo continuou com seus anjos fazendo mal e colocando na cabeça dele a desobediência, né? Mas teve Noé, o resto da sua família também, que Deus falou com ele e assim sucessivamente veio se criando o povo de Deus e o povo de Satanás, um lá andando lado a lado, Deus destruindo alguns da legião de Satanás, e a legião de Satanás veio crescendo, crescendo, mas não com não ganhando para a legião de Deus, né? A legião do bem, eles nunca ganharam e nem nunca vai ganhar, né? Deus vem destruindo a todos nessa caminhada, depois que criou os filhos de Noé, que veio Jacó, veio Isaac, né? Veio Abraão, veio Isaac, veio Jacó, e por último Jacó, que se tornou Israel. Deus colocou o nome de Israel e criou uma grandes nações israelita, né? Porque os israelitas não é por causa do país Israel, mas sim pelo nome de Jacó, que se tornou Israel. Essa é a diferença, né? Porque muita gente pensa que o país chamado Israel é criado por Deus, mas não é assim. Israel é um povo descendente de Jacó quando mudou seu nome. E o nome dele era Jacó, e Deus depois chamou ele de Israel e disse que criasse nações, né? E como ele estava no Egito, nessa época era povo do bem, povo temente a Deus, por causa de seu filho José, que era governador do Egito. Então, esse povo se tornou povo de Deus, né? Se tornou, não, Deus veio guiando ele desde lá de Abraão, né? De Abraão, de Isaac, Jacó e Israel, que se tornou esse povo todinho que estava no Egito. Então, quando morreu o faraó bom, morreu José também, né? E entrou um novo faraó da legião do mal, da legião de Satanás, e os escravizaram, o povo chamado israelita, né? Que são descendentes de Jacó, que passou a se chamar Israel. Então, esse povo foi crescendo, 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 morrendo e nascendo, e se tornou gerações, e assim, muito grande, né? E Deus viu que eles eram muito escravos, trabalhava de dia à noite e não tinha descanso, e era o povo de Deus, que Deus acolheu para ele, devido à descendência que já vem lá de Abraão, de Isaac, até Jacó, quando se tornou Israel. E Deus teve misericórdia desse povo e resolve tirar ele lá do Egito, né? Tirar desse sofrimento da casa da servidão. Mesmo Deus escolheu Moisés, né? Deus escolheu Moisés para Moisés e o irmão dele, Arão, para que tirasse esse povo lá do Egito, desse sofrimento, né? Que eles viviam lá trabalhando de dia à noite, não tinha descanso, era escravo. E esse povo, nesse tempo anterior, ele ainda criam em Deus. Mas depois que entrou o novo faraó, quando eles eram escravos lá no Egito, esse povo israelita passou a adorar outros deuses, né? Os deuses egípcios, né? Muitos deles criam em Deus, mas a maioria não cria mais em Deus, mas passou a crer em essas estátuas feitas pela mão do homem, e deuses criados pelo homem, né?
deuses criados pelo homem através da legião do mal, que é a legião de Satanás. Satanás colocava na mente desse povo que fizesse deuses para que eles adorassem, né? Esses deuses, né? Muitos deuses criados na mente do homem por Satanás, né? Pelo diabo, pela legião do mal, e esse povo passou a adorar essas estátuas, esses deuses, né? E deixando de adorar o Deus verdadeiro, né? É como nos dias de hoje também, tem muitos que deixam de adorar Deus verdadeiro para adorar estátua, adorar esses santos feitos pelo homem, né? Criado pelo homem, feito pela mão do homem, e o povo acredita que aquilo tem algum poder para alguma coisa. Mas realmente tem poder sim, né? Tem poder de curar, tem poder de fazer algum milagre, né? De dar alguma prosperidade, porque Satanás trabalha para imitar a Deus, né? Não é nem tanto que ele queria ser mais do que Deus, né? Por isso que ele se tornou Satanás, esse querubim, que ele queria ser mais do que Deus lá no paraíso, e Deus expulsou ele, ele veio aqui para a terra e tem a sua legião, e ele implementa na mente das pessoas para a pessoa fazer santos, né? Como tem gente, tem criatura que cria criatura, né? Mas são criaturas de Satanás, não é de Deus. Deus não quer que nós adoramos esse tipo de deuses, né? E Satanás cria vários deuses, coloca na mente do homem para que crie vários deuses, vários santos, para que a pessoa acredite nisso e seja escravo de Satanás. Essa é a verdade, eu não estou mentindo, porque é o próprio Deus que adverte que não façamos isso. Eu já li muito desde o início que Deus vem combatendo essa coisa, né? O povo que Deus pegou para ele, o povo de Deus, os servos de Deus, né? Vem se corrompendo porque a função de Satanás é tomar o povo de Deus para ele, é tornar o povo de Deus escravo dele. Então, Satanás tem muitas astúcias, muita sabedoria para incentivar a mente do ser humano para que vá adorar ele em qualquer outra coisa. Adorar Satanás não é só assim, é em várias coisas. Bota na mente da pessoa, como tem gente que adora vaca, adora rato, adora elefante, etc., adora Buda, e etc., etc. Não é tão comum como hoje. O povo tem gente, humanos, que está criando santo, né? Está criando santos aqui na Terra. Uma pessoa que trabalha para Satanás, fazendo bem, porque Satanás é imitador de Deus, para que o povo acredite que ele é uma pessoa boa, mas não é pessoa boa coisa nenhuma, não é, não é. Então, tem gente que pratica o bem através de Satanás para induzir a pessoa a acreditar que aquela pessoa está realmente fazendo bem, né? Está fazendo caridade, está fazendo milagre, etc, etc, para que a pessoa acredite nisso, né? Acredite nesse tipo de coisa e vá adorar aquilo que eles querem que adorem, mas Deus abomina essas coisas. Por isso que tem gente aqui que quando uma pessoa daquela legião faz muito bem, é induzida a fazer muito bem, mas fulana fazia muito bem, por isso que agora ela vai ser santa. Mas isso é coisa de Satanás para enganar aquele que quer seguir a Deus verdadeiro, né? Então, eles fazem essas coisas, Satanás induz, né? Eles fazer bem, fazer milagre, coisa e tal, para que você acredite que aquela pessoa fazendo bem é uma pessoa santa de Deus, mas não é.
é anjo de Satanás trabalhando para ele, enganando, né? Enganando, está enganando. Não vá atrás dessas coisas, porque Satanás é o pai da mentira. E ele faz coisa boa como Deus faz para enganar você, tá? Não vá atrás dessas coisas que Deus abomina. Então, cria um tipo de santo, né? Fulano de tal fez muitas coisas boas, fez milagre, ajudava aos pobrezinhos e não sei o quê, e coisa e tal. Quando essa pessoa morre, aí aquela pessoa vai lá e diz que essa pessoa é santa e torna ela uma pessoa santa. Como é que um pecador pode fazer uma pessoa santa? Só Deus quem pode tem esse direito de tornar uma pessoa santa, porque aqui todos nós somos pecadores, não resta dúvida, né? Pecamos, agora se não é pecado que Deus não possa perdoar, porque Ele está vendo as nossas ações, né? Se você está fazendo ações de coração puro, né? Sem nenhuma maldade, sem nenhuma coisa, sem seguir nenhuma legião do mal, sendo dentro da legião de Deus, então você pode ser santificado no último dia, não agora, porque agora não dá, né? Mas no último dia, quando houver o julgamento, você nem sequer será julgado, porque Deus vai achar você justo e digno de ter vida eterna, né? Mas aquele que se diz ser santo, mas está na legião do mal, na legião de Satanás, nunca vai ser santo, a não ser que venha se arrepender de coração, deixar suas má práticas e servir de coração como Deus manda. Assim, pode ter a remissão de seus pecados, né? E pode até obter a vida eterna. Mas, se você seguir, ser induzido a coisas de Satanás, não pense que você está mas está falando em nome de Deus, tá? Não sei o que, isso é balela, não vá atrás disso, porque você está sendo enganado. Deus faz como se fosse Deus para enganar aquele que deve ser de Deus, tá? Então, presta atenção. Leia a Bíblia que você vai aprender, né? Como eu falei, Deus não quer nenhum tipo de estátua, nenhum tipo de santo que seja adorado, porque santo é Deus, é seu filho, tá? Então não se confunda, não seja enganado, presta atenção, tá? Mesmo que fale de Deus, que ore em nome de Deus, mas isso é só para enganar, porque se não fosse assim, o próprio evangelho lá na frente, vocês vão saber dessa coisa, que Deus, no último dia, vai reunir todo ele, e uns vai dizer, mas Senhor, em teu nome não fizemos muitos milagres, em teu nome não fizemos isso, e Deus vai dizer sempre para ele, apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. Então, é dessa forma que vão ser julgados esse povo que fala em nome de Deus, enganando a todos. Então, esse tipo de gente, esse tipo de povo, esse tipo de legião vai ser condenada no último dia. Então, prestem bem atenção no que vocês fazem, no que vocês adoram, no que vocês têm fé, né? E principalmente nas obras que você faz, nas suas obras, porque você tem que ter fé, tem que ter obra, etc, e etc, mas isso dentro da legião do bem, não na legião do mal, na legião de Satanás, tá? Então, vou começar o livro de Josué, esse é o vídeo de número 42, né? E a partir de agora eu vou ler para vocês o livro de Josué, porque Moisés guiou até Josué, esse povo, até a beira do rio Jordão,
ele não teve direito da terra prometida, porque feriu a rocha, né? Como eu falei no outro vídeo, no vídeo 41, e por isso ele não teve direito de alcançar a terra prometida. Esse foi o castigo dele, mas ele não se perdeu, Deus tirou eles apenas com maior vigor, com maior força, com maior saúde em tudo, né? Mas Deus tirou ele por causa disso, porque ele feriu a rocha, como era só para ele falar com a rocha, mas ele atentou-se lá a sua mente e feriu a rocha. Por esse motivo, ele perdeu de entrar em Canaã, de atravessar o Jordão e ir para a terra prometida, por esse motivo, tá? Então, Josué, Deus falou com Moisés para que Josué, filho de Nun, conduzisse esse povo até a terra prometida. Então, vamos ler Josué, capítulo 1, versículo 1, que fala assim: Deus fala a Josué e anima-o, né? E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, seu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, e o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como tu foi com Moisés. Assim serei contigo, né? Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria, né? Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, Deus falando para Josué, né, que ele atravesse o Jordão para o outro lado para herdar a terra que Deus tem prometido aos pais, né, de toda a nação israelita, mas que ele seja firme em conduzir todos os mandamentos que Deus tem dado desde a saída do Egito, né? Porque aquele que não obedecer certamente vai morrer de alguma forma, apedrejado, ao fio da espada, com lepra, com muitas pragas, etc, e etc, né? Hoje nós somos muito gratos a Deus, porque Deus não faz esse castigo tanto a nós no dia de hoje, porque Deus espera arrependimento, né? Nos dias de hoje, Deus espera arrependimento, Deus
Deus espera muita fé, muita obra de bondade, né? Muito perdão, é isso que Deus quer de nós nos dias de hoje. Por isso, nós não somos tanto castigados como esse povo era antigamente, né? Antigamente eles eram muito castigados, morriam, né? Morriam mesmo. Deus os matavam, mas hoje Deus dá castigo, não resta dúvida, né? Porque aquele que faz exageradamente, Deus dá um castigo, mas não mata, né? Deus dá algum castigo de alguma forma para que você perceba que Deus é Deus e que Deus é aquele que pode tudo e que pode dar vida eterna nos dias de hoje. Muitos desobedientes não querem saber dessas coisas, né? Eu estou falando aqui, mas muitas vezes me criticam, dizendo que eu estou falando porque eu quero ser alguma coisa, mas eu não estou falando nada da minha boca, eu estou falando pela boca de Deus, assim como falou Moisés para esse povo, eu estou falando nos dias de hoje, para que vocês entendam o que esse povo sofreu, que é com Deus, né, e com seus inimigos. Então, hoje é de muito diferente. Deus não vai matar nós, como matou aqui, nesse tempo, né? Aqui Deus destruía mesmo, porque se fosse assim, não existiria, Deus, peço desculpa a vocês, porque se fosse assim, não existiria nenhum católico nos dias de hoje, não existiria nenhum budista no dia de hoje, não, né, não existiria nenhum hindu nos dias de hoje, porque Deus destruía a todos, né? Então, hoje, naquele tempo, Deus destruía esse povo que adorava essas coisas, essas estátuas, esses santos criados pelo homem, né? Deus destruía mesmo, mandava matar ao fio da espada. Quando não matava ao fio da espada, botava fogo nas cidades, matava com um dilúvio, né? E etc, e etc. Mas hoje a gente demos graças a Deus por Deus nos deixar viver para que nós possa conhecer a Deus de outra maneira, para que a gente possa viver de outra maneira em Deus, para que possamos ter vida. Deus não quer que morramos mais, Deus quer que a gente sempre viva para Ele. Então, para isso, para nós viver para Deus, para que a gente não morra, então a gente tem que seguir esses novos mandamentos nos dias de hoje, né? Não desviar para a esquerda, nem para a direita, para que possamos receber o galardão. Como recebemos esse galardão? Nós temos primeira coisa, o primeiro mandamento, vocês vão saber, numa leitura futura, no Novo Testamento, que o primeiro mandamento hoje, né, o primeiro mandamento, é que nós sejamos semelhantes a Deus. Como nós seremos semelhante a Deus? Como nós seremos semelhante a Deus no novo mandamento, né? Tendo amor, porque Deus é amor. Então, a nossa semelhança com Deus é sermos amorosos em todas as coisas, em todo o tempo. É assim que Deus quer que sejamos, como Ele, mas não assim em poder, né? Porque Deus é todo-poderoso, mas não é que a gente seja semelhante a Ele em poder, apesar que Deus dá esse poder, né? Mas o único mandamento puro para nós sermos semelhante a Deus é termos amor incondicional um para com o outro e principalmente primeiramente com Deus e segundo para o seu próximo, com seu irmão, com seu pai, com sua mãe, com seu inimigo. Isso é o que Deus quer, porque antes Deus destruía os inimigos do povo de Deus, né? Antes, aqui, nesse livro que eu estou lendo, Deus destruía os inimigos do povo de Deus, destruía ao fim da espada, etc, etc.
Mas hoje Deus não faz isso. Deus quer que nós amarmos, né, os nossos inimigos. É diferente. É um mandamento mais amplo, bem diferente, que Deus quer. Esse é o primeiro mandamento, que nós amamos os vossos inimigos, né? Os nossos e os vossos inimigos. Deus quer que ame, Deus quer que faça o bem a ele. Deus não destruirá ele. É para que ele venha se redimir e se junte a nós com as nossas boas obras que fazemos para os nossos inimigos. Então, Deus quer que a gente faça boas obras para nossos inimigos, que nós perdoamos os nossos inimigos, para que nós a conquistamos ele para o lado da legião do bem, para que ele saia da legião do mal, a legião de Satanás, né? Então, é isso que Deus quer nos dias de hoje. Não é muito fácil, né? Mas também não é tão difícil. Basta você pôr Deus no seu coração fielmente e ter esse amor de Deus dentro de si para que você possa fazer esse mandamento, né? Então, esse é o primeiro mandamento, é o amor. Tá? O amor, primeiramente, a Deus, as suas palavras, e amar ao seu inimigo, a seu próximo, a seu irmão, né? E etc, com muita fé, né? Com muita fé e com muitas boas obras, né? Com muitas boas obras, com muita caridade, né? Com muita ajuda ao seu próximo. Se você vê um com fome e você tem, dê de comer, está com sede de beber, né? Etc. Não preciso nem eu falar mais, porque eu sei que vocês entendem isso, né? Então, vamos dar continuação, né? E, e vamos tentar seguir, se desviar desses mal, da legião do mal, para que aí Deus possa achar em nós e dar o nosso galardão de vida eterna para que nós não morramos. É isso aí. Então, Deus falando com Josué, dizendo: não te desvieis nem para a direita, nem para a esquerda. Prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então, se ele não se desviar dos mandamentos que Deus tem dado a esse povo, desde que ele tirou lá do Egito, né? É uma longa caminhada, e gerações, né? Deus quer que ande, nem conduza, nem vá para a esquerda, nem vá para a direita, e que siga ao pé da letra esses mandamentos, apesar que a maioria deles não obedeceram, muitos morreram pela desobediência, e muitos hoje, esse povo mesmo, foram apartados de Cristo por não querer aceitar o novo mandamento, né? Então, eles ficaram apartados de Cristo, né? Porque eles não quiseram aceitar esse novo mandamento, né? Porque esse mandamento aqui é olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, e é tudo materialmente, não tem nada espiritualmente nele, nessa condução que Deus vem trazendo, né? Então, paga pecado por sangue de bode, de carneiro, de boi, etc. Então, é uma lei, né, material, lei da pedra, lei que mata, né? Essa lei dada ao povo israelita, que são os filhos de Israel, que é filho de Jacó, né? Que era Jacó anteriormente. Mas hoje, como tudo está mudado, muita coisa mudou o testamento, esse testamento que Deus deu, ficou ultrapassado, e ele mesmo diz que não dá para justificar, né, nos dias de hoje. Só a lei de Cristo que dá para justificar a nós nos dias de hoje, né? Então, vamos seguir o que Cristo manda, né? Apesar que toda essa lei é dada por Deus, como vocês estão vistos, então tem visto na leitura, mas não estamos mais debaixo desses mandamentos aí, né? Apesar que tem os mandamentos de hoje, são quase idênticos,
mas são diferentes, né? Então, vamos seguir a lei de Cristo, né? Vamos nos apartar dessa lei aí, porque não foi dada para nós nos dias de hoje, tá? Não mandei eu esforçar-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, né? Josué prepara o povo para passar o Jordão, né? Para ir direto para a sua terra que Deus prometeu, né? Josué vai preparar o povo israelita para atravessar o rio, né? E tomar as cidades que estão na frente, né? Vão guerrear e tomar todas as cidades que pertencem a esse povo. Vai morrer aos fios da espada, vai destruir os seus altares, né? Destruir os seus bonecos que eles adoram, né? Os seus santos lá, as suas estátuas, os seus deuses, que faz parte da legião do mal, da legião de Satanás, para que esse povo venha tomar conta das suas terras. Então, Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provedei-vos de comida, né? Que prepare comida para que eles vão caminhar. Porque dentro de 3 dias passareis este Jordão para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus para a possuir, né? E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém, vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-ei, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Então tomareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor. Deste lado do Jordão para o nascente do sol, então responderam a Josué, dizendo: todo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde às tuas ordens e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Josué, capítulo 2, versículo 1, que diz: Josué envia 2 espias a Jericó. E Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sidim 2 homens a espiar, dizendo: ide, reconhecer a terra e a Jericó. Foram, eu vou começar de novo. E Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: ide, reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e
entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti e então desse notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e o escondeu, e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram sem não sei para onde aqueles homens se foram. E depois a ele depressa, porque os alcançareis. Porém, ela tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o eirado. E foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão até aos vaus. E, havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar Vermelho diante de vós quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus e Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. O que, ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vos também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida o meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, como tudo o que tem é de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: A nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciarde este nosso negócio, e será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que, porventura,
não vos encontrem, e os perseguidores o escondei-vos lá 3 dias até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e recolherá em casa contigo a teu pai e a tua mãe, e a teus irmãos, e toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ele atou o cordão de escarlata à janela. E foram-se, pois, e chegaram ao monte e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte e passaram e chegaram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhe acontecera, e disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão atemorizados diante de nós. Josué, capítulo 3, versículo 1, que diz a passagem do Jordão. Então, agora, Josué vai passar o seu povo pelo Jordão. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virde a arca da aliança, a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança,
dizendo: quando chegarde à beira das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouve as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis porque que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará de diante de vós aos cananeus, e aos heteus, e aos heveus, e aos perizeus, e aos giraceu, e aos amorreu, e aos jebuseu. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra repousa nas águas do Jordão. Se separarão as águas do Jordão e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras. Todos os dias da ceifa pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zeretã. E as separadas então passou o povo em frente de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo o Israel passou seco até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Então, aqui, como lá no Mar Vermelho, quando esse povo foi tirado lá do Egito, né, que Deus deu ordem a Moisés para que o Mar Vermelho se abrisse, para que eles passassem, assim também Deus fez com esse povo para atravessar o Rio Jordão, abrindo as águas e ficando seco, para que todo o povo israelita ultrapassassem o Rio Jordão, né? Então, como ele fez lá no Mar Vermelho, abriu o Mar Vermelho, ele também abriu o Rio Jordão para que todo o povo atravessasse, né? E assim foi feito. As 12 pedras tiradas do meio do Jordão, sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens de cada tribo, um homem, e mandai-lhes, dizendo: tirai daqui do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés do sacerdote, 12 pedras, e levai-as convosco à outra margem, e depositai-a no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um, e disse-lhe Josué: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem:
dizendo: que significa estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor, passando ela pelo o Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel, assim como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-na consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes, que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu todo quanto o Senhor mandara Josué dizer ao povo, conforme a tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué, e apassou-se o povo e passou. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor mandara Josué dizer ao povo. Conforme a tudo quanto Moisés tinha ordenado, Josué apressou-se o povo e passou. E sucedeu que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. E passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhe tinha falado. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas do Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo o Israel, e temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. E deu Josué ordem aos sacerdotes, dizendo: sube do Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puserem em seco, as águas do Jordão se tomaram o seu lugar e corriam como antes sobre toda a sua ribanceira. Subiu, pois, o povo do Jordão no meio de 10. No dia 10, subiu o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro, e alojaram-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão, levantou-as Josué em Gilgal, e falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Fareis saber os vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão.
Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, que fez secar perante nós, até que passemos. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Agora vamos ler, abra sua Bíblia no capítulo 5 de Josué, versículo 1, que vai falar sobre a circuncisão dos filhos de Israel, né? Vai falar sobre a circuncisão dos filhos de Israel. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos olhos de Israel, até que passasse, desfaleceu-lhe-se o coração e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Então, depois que o povo israelita atravessou, né, esses cananeus, né, que moravam lá do outro lado, e também os amorreus que habitavam lá do outro lado do rio, ficaram assim como se atemorizados, né, com aquele feito de a água do rio parar de correr e abrir aquela passagem para que o povo israelita passasse como passou no Mar Vermelho, né? Ficaram todos abismados, né? E foi isso que eles, né, ficaram sem ânimo, né? Os coração não houve mais ânimo neles por causa desse feito, né? Ficaram todos desvanecidos. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: fazem facas de pedras e torna a circundar segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel no monte dos prepúcios, né? E foi esta a causa porque Josué os circundou todo o povo que tinha saído do Egito, os homens e todos os homens de guerra que já haviam morrido no deserto pelo caminho depois que saíram do Egito, porque todos os do povo que saíram estavam circuncidados, mas a nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho depois de terem saído do Egito havia sido circuncidado, né? Então, por isso que Deus manda circuncidar aqueles que nasceram, os novatos, né? Os novatos foram todos circuncidados para a obedecer a Deus, né? Aquele mandamento que Deus deu para circuncidar todos os israelitas. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto. Passaram 40 anos, eles saíram de lá do Egito e passaram 40 anos, não foi 40 dias, 40 anos andando nessa caminhada pelo deserto. Durante essa caminhada morreu muito e nasceram também muitos, né? Então, esses novatos que nasceram, Josué circuncidou a todos, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto até acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais, dar-nos a terra que mana leite e mel, né? Porque eles foram desobedientes de Deus. Todos os desobedientes nesse tempo morriam. Deus matava a todos, né? Porém, em seu lugar pôs os filhos
E este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje retirarei de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até ao dia de hoje. Josué, ainda capítulo 5, versículo 10, vai falar sobre a celebração da Páscoa, né? Celebra-se a Páscoa. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gigal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E ao outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães asmos e espiga tostadas, e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Então, porque desde lá que saiu do Egito, quando eles sentiram fome no meio do caminho, Deus todo dia mandava o maná do céu, né? Aquela, tipo uma farinha branca para que eles faziam pão, para eles comer, e além das codornas, né? As carnes. Então, quando eles atravessaram o rio, que comeram dos frutos que já existia do outro lado, então parou de cair o maná que descia do céu, e assim eles foram viver das plantações que eles mesmos foram plantando em Canaã. Então eles comeram dos frutos da terra de Canaã. Um anjo aparece a Josué, né? E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se a Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué prostrou com o seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor a seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Josué, capítulo 6, versículo 1, que diz: Jericó é destruída, Raabe é salva. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava, porque era uma cidade murada, né? Essa cidade de Jericó era uma cidade murada, com um muro muito alto. Então, o rei lá só deu ordem para que ninguém saísse e que ninguém entrasse. Então, disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vos, pois, todos os homens de guerra, né? Vos, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a. Uma vez assim fareis por 6 dias. E
E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro adiante da arca, e o 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongamente a buzina de carneiro, ouvindo-vos os seus sonidos, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então Josué, filho de Nun, clamou aos sacerdotes, chamou aos sacerdotes e disse: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de 7 carneiros diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas, iam os sacerdotes. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, e entraram no arraial, e ali passaram a noite. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas. E os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia e voltaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. E sucedeu que, ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém, a cidade será anátema ao Senhor. Ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não toques nem tornei alguma coisa deles. Assim façais maldito o arraial de Israel, e o perturbeis. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando
os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente a si, e tomaram a cidade e tudo quanto havia na cidade, destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até o boi e o gado miúdo e o jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram a Raabe, a seu pai e sua mãe e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também a toda a sua parente e os puseram fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a de tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre seu primogênito a fundará, e sobre a seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Né? Então, o povo, né? O povo de Deus, o povo israelita, Deus fez com que o rio se abrisse, se prendesse as suas águas, como ele fez lá no Mar Vermelho, quando Moisés abriu para que eles passassem. Assim foi feito no Rio Jordão, e eles tomaram a cidade de Jericó e todos os seus pertences, mas o seu gado e todos os viventes assim foram mortos ao fio da espada e queimados, né? Todos foram derretidos. Vou dar uma pausazinha aqui, voltarei com o próximo vídeo, o vídeo de número 43, se eu não me engano, parece que é o 43, vai o 42. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura, que Deus abençoe a todos, que vocês venham obedecer a Deus, né? Obedeça a Deus em tudo, fazendo o bem, amando ao seu próximo, que o amor é o primeiro mandamento de Deus para nós nos dias de hoje. Amar os nossos inimigos, fazer o bem aos nossos inimigos, né? Ajudar os necessitados, sem emprestar, sem esperar nenhuma paga, né? E seguir os seus mandamentos, livrando, saindo da legião do mal, da legião de Satanás, e seguindo a legião de Deus, que é o amor, e é tudo de bom para que possamos ter a vida eterna, tá? Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esses vídeos, né? Ative o sininho para receber as notificações.